Ok, graça e paz a todos. Aleluia pela bênção, estamos aqui mais uma vez. Estão me ouvindo bem? Estamos. Esse helicóptero aqui funciona. Ok. Funciona. A gente vai continuar hoje com a parte de homilética, né? Onde estamos estudando oratória, retórica. Para você entender um pouco melhor essa questão da oratória e da retórica, elas parecem que são juntas, né? Vamos supor, pescar. Pescar, você pega a vara com o anzol, a linha e joga, né? Mas aí tem o modo de você jogar. Vamos fazer melhor. A rede. Então, eu não sou pescador. Eu posso pegar a rede e jogar, não sei se vai ter muito resultado, o modo como eu posso fazer. Agora, o pescador, ele joga a rede assim do jeito, ele tem uma forma de jogar a rede assim que ela sai bonita, ela cai bonita, ela pega o peixe. Então, a oratória é o simples jogar da rede. A retórica é como você joga a rede. O modo que joga a rede, a forma de fazer. Então, geralmente, a oratória é quem tem a habilidade de falar em público. E a retórica é quem tem a habilidade de pegar isso e transformar num evento agradável, persuasivo. Tem gente que tem oratória, mas não tem persuasão, né? Mas, geralmente, quem tem persuasão tem oratória. Vamos aqui a nossa postilha de hoje. Deixa eu buscá-la aqui. Peraí, onde é que está aqui? Peraí, ok. Muito bem. Hoje é a aula 7, 8 e 9. Aula 7, 8 e 9. Eita, peraí que pulou aqui. Tá para cá. Ok. Vamos lá. A retórica, uma ferramenta da homilética. Então, a homilética possui duas ferramentas, né? A retórica e a oratória. Sendo retórica considerada a arte de falar bem, deriva-se da língua grega com retórique, outro sim. Retórica se diz respeito à comunicação como estilo, expressão, classe, elegância, que traz a ideia de falar bem, de se comunicar de maneira lúcida, perspicaz e eficaz, a fim de transmitir a ideias de convicção. Os dois lados, eita, que pulou aqui. Os dois braços da retórica, oratória e dialética. Na retórica, há dois braços que a completa, que são a oratória e a dialética. Depois desta inter-relação, o que veremos a seguir desse material, a retórica remete-se para um conjunto de regras e normas para garantir que a comunicador cumprirá com alto padrão a sua tarefa de expressar ideias e, nesse caso, sendo o condutor da melhor homilia, com capacidade de mudar a linha de pensamento de milhares de pessoas, ao mesmo tempo, no mesmo discurso, no mesmo horário de persuasão. Então, como eu estava explicando, a oratória é o simples ato de você se comunicar em público. A retórica é como você faz isso acontecer. Olha, os últimos presidentes que eu tenho lembrança, né, que eu vi falar, entre eles todos, o que tem a melhor oratória, a melhor retórica é o Fernando Collor de Mello. Aliás, ele é jornalista, se não me engano, ele já tem essa habilidade. Os outros, eles falam também, tem oratória, mas nem sempre tem uma boa retórica, né? O Fernando Collor tinha essas duas coisas. Rapaz, ele discursou, eu era adolescente, era jovem, eu chorei no discurso do cara, chorei. Não era nem um santo, não era poder, eu chorei. Então, o fato de você falar em público, tem gente que fala em público normal, mas não tem uma retórica, ele não consegue convencer. Eu tive professores que explicavam, e eu não entendia, cara. Um de matemática. Explicava, eu não entendia. Aí um dia uma professora substituta
substituta, foi fazer a aula dele, ela no clique, assim, ó, a gente entendeu. Então, a oratória é jogar a rede. A retórica é a forma que você joga a rede, é diferente. É bom ter os dois, né? É bom ter os dois. Mas na falta da retórica, a gente quando se vira com a oratória, né? Ok, vamos lá. O grau de estudo aí, ó. A retórica não exige que o comunicador seja um gênio científico, mas, de certo modo, espera-se um grau de estudo, discernimento, pesquisa e investigação na construção de uma boa retórica. Então, a retórica você pode construir, você pode fazer de uma forma fantástica. Para muitos acadêmicos, a retórica corresponde à formulação de um pensamento através da fala, e por isso depende em grande parte da capacidade mental do orador. A retórica pode ser praticada e por isso ela era ensinada em várias escolas da antiguidade, que abordavam a retórica e os seus diferentes estilos, que alteram dependendo do tipo de discurso em questão. Sua importância na Idade Média foi tamanha que fez parte da trilogia nas artes liberais, retórica, lógica e gramática. Retórica, então eram 3 matérias fundamentais na Idade Média, né? A Idade Média começa ali em 1453 com a tomada dos turcos otomanos, né? Turcos otomanos. Então eles derrubam, né, aquela última era e começa aí junto vem a Renascença, aí vem o Barroco, o Rococó, o Classicismo, o Romantismo. É uma era interessante. Ela foi peça fundamental na formação das gerações durante mais de 1000 anos, além da sua importância na pregação do cristianismo durante os séculos. Ela também foi muito ainda no parlamento e nas articulações políticas, bem como na arte e na poesia de persuasão. Olha, pessoal, eu não sei se vocês acompanham aí a questão da eleição americana. Eu acompanho porque eu viajo, meus filhos moram lá, é um país que eu tenho um relacionamento, então eu acompanho. O Biden, já saiu, né? Agora está a Kamala Harris, se não me engano. O Biden e o Trump, eles falam em público, mas o Trump que lidera. O Biden chega no microfone, ele conversa, ele bate um papo, ele dá um discurso, isso é oratória. Ele tem uma boa oratória. Articula bem, os verbos, tudo. O Trump, ele vem, articula bem, ele movimenta o pessoal e pai incendeia a galera, isso é retórica. Agora, aí que está, aí tem algum ponto importante na nossa aula. Não confundir retórica com unção. Porque há muitos manipuladores de auditório com boa retórica. Sim. E você acha que é unção. O cara tem um jeito de fazer, o cara tem uma forma de falar. Você fala, não, rapaz, não. Não, é pura retórica. Quando é a unção de Deus, você sente a comunicação. Aliás, com a unção de Deus, você não depende muito de retórica, não. Basta ser oratória. Olha, certa vez, teve um concurso numa cidade para quem falava melhor o Salmo 23. Aí foi feito no auditório de uma igreja. E começaram, cada um que vinha, cada voz mais bonita que a outra, oratória, retórica. Aí o irmão Joaquim, é um presbítero antigo da igreja, ele chegou atrasado, sentou lá e perguntou: o que está acontecendo? Que culto é esse? Aí é para ler o Salmo 23. Ah, é para ler? Então deixa eu ir ler. Ele tinha 94 anos. Deixa eu ler então. Aí ele achou que era para ler o Salmo, ele foi na frente. Aí quando ele foi, o pessoal, ih, velho, Gagá, vai perder, já perdeu. Ele não sabia que era um campeonato. Aí o cara falou: vamos ouvir então o seu Joaquim, presbítero, pode falar. Aí ele começou com a voz rouca, sem retórica, só com oratório, né? O Senhor meu pastor, nada me faltará. No meio do salmo, toda a igreja estava de joelhos orando. Quando ele acabou, o interlocutor falou assim:
a gente conhecia o Salmo 23. Este homem conhece o Senhor do Salmo. Aleluia. É isso, a retórica, ela não vai tomar lugar da unção, mas ela deixa muito mais bonito. Agora, com a oratória, com a retórica e com a unção, aí, meu filho, aí é correr para a galera, é benção do céu, é benção maravilhosa. Vamos voltar aqui para a apostila. Amém. Ok? Parte 3. As 5 partes da retórica. De acordo com a retórica, o discurso pode ser dividido em 5 partes. Está vendo aí? Essa máquina. Vamos pensar em retórica como a maquiagem, né? A maquiagem. A mulher se maqueia, né? Já no tempo da Cleópatra, né? Apesar que Cleópatra não foi só uma, né? Foram 8. E ela tinha o costume de fazer os contornos no vinho, assim. Vamos pensar o seguinte, ó. A oratória é a maquiagem. A retórica é o retoque, é o retocar. Então, retocado aqui, retocado ali, retocado aqui, retocado ali. Oratória e retórica. Então, a retórica tem 5 partes, né? 5 partes que identificam uma boa retórica. Ok. A parte da invenção, que é o conjunto de todos os princípios relacionados ao conteúdo. A disposição, que corresponde à estruturação das formas de conteúdo. A elocução, a expressão do conteúdo de acordo com o estilo apropriado. Interessante, né? Você fala assim, é a forma que você dá no que você fala para que as pessoas entendam o que está acontecendo, né? É interessante isso. Isso aí, realmente, quem domina isso aí consegue expressar melhor a mensagem para a igreja. Fixação consiste na memorização do discurso em questão. E a apelação, né? Que aí é o ato preferido do discurso, que seria já a oratória. Muito bem. Uma pergunta retórica é uma pergunta que sempre exige uma resposta. Aliás, desculpa. Uma pergunta retórica é uma pergunta que nem sempre exige uma resposta. Muitas vezes, a pessoa que faz a pergunta retórica pretende simplesmente enfatizar alguma ideia do ponto de vista. Por exemplo, você acha que eu nasci ontem? Quando o cara fala assim, ó, você acha que eu nasci ontem? Ele não está perguntando se você acha mesmo. Não, não nasceu ontem, não. Não. Ele está jogando uma pergunta retórica. Você acha que eu sou o quê? Já está implícito uma resposta. É uma coisa retórica. Por exemplo, eu não sei quantos irmãos aí são casados, os rapazes são casados aí. A esposa, ela tem uma pergunta retórica, já viu? É uma pergunta que ela faz, que a resposta, você tem que estar pronto. A retórica diz que tem uma ordem implícita. Presta atenção. Domingo, 3 da tarde, você almoçou, aquele churrasco, está feliz, descansando. A mulher fala assim, a pergunta retórica, ô bem, você pode levar o lixo lá na rua? Diga não para tu ver, diga não. Diga assim, não pode. Não, melhor. Ô bem, você quer levar o lixo na rua? Essa é uma pergunta retórica. Aí tu fala assim, não, eu não quero não. Diga isso para tu ver. Só faz o teste. Só diga isso. A pergunta já tem uma ordem implícita dentro dela. Vá levar o lixo. Não é perguntando se quer, já é mandando, né? Só quer de uma forma. É retórica. Eu estou dando um exemplo divertido só, tá? Não é bem assim também, né? É só um exemplo. Neste caso, a pessoa ouve a pergunta e já sabe a resposta. No entanto, a pergunta é feita apenas para causar o impacto
no exemplo anterior, a pessoa que pergunta pretende informar o ouvinte que ela não é burra ou ingênua e que não pode ser enganada facilmente. Tá aí, a pergunta retórica. Tem também uma resposta retórica, né? A pessoa lá no Rio de Janeiro fala assim, cara, porque isso, aquilo, outro, tal. O cara fala assim, me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto, né? Quer dizer, o cara não está enganando, o outro já sabe que está sendo enganado. É tudo coisa retórica. Por isso que é interessante, não é só falar, né? É o modo de você articular. A diferença entre retórica e oratória é importante para entender como cada termo se relaciona com a comunicação e o discurso. A retórica é a arte de utilizar a linguagem de forma fácil para persuadir, influenciar ou impactar uma audiência. A retórica se concentra nas técnicas e estratégias usadas para convencer ou emocionar os ouvintes, seja na fala ou na escrita. Ela envolve o uso de figuras de linguagem, estrutura de discurso, apelo emocional, lógica e ética para alcançar o seu objetivo. A oratória é a arte de falar em público de forma clara, eloquente e eficaz. A oratória está mais focada na apresentação, na entrega do discurso, incluindo o tom de voz, a postura, a linguagem corporal, o contato visual. Então, só, tom de voz, a postura, a linguagem corporal e o contato visual. 4 coisas aí. Embora a oratória também envolva a persuasão e na habilidade de cativar e manter a atenção do público. Resumo, a retórica é a ciência e a técnica de como construir o discurso persuasivo, enquanto a oratória é a prática de apresentar esse discurso ao público de maneira eficaz. Olha, gente, uma vez eu estive no Recife, num encontro de igrejas, tinha mais ou menos umas 15 mil pessoas. Eu ia cantar naquela tarde, mas tinha um pastor pregando antes de mim, dando a palavra. Não era pregando, ele está dando a palavra. Só que aí o povo começou a levantar e ir embora. Rapaz, imagina, já esvaziou assim uns 2.000 lugares. Eu falei, não vai sobrar ninguém para cantar comigo. Aí eu falei com o irmão que estava dirigindo a programação, que inclusive era a rádio Maranata. Acho que é isso, Maranata, Rádio Maranata. Falei assim, ó, me passa aí o microfone rapidinho. Aí eu entrei, rapaz, me comunicando, segurei a galera, o pessoal não conseguiu sair. Uma vez, eu estava no estádio do Paysandu, que é no Belém do Pará, é um time, né, lá do Belém do Pará. E era o encontro das igrejas, era a Assembleia de Deus. Muitas caravanas, centenas de ônibus, muita coisa. E o estádio lotado. Eu nem sei qual é a capacidade nós estava lotado o estádio, era o estádio de futebol lotado. E aí, rapaz, começou a chover forte. Chover forte, o pessoal querendo desistir, querendo parar. Eu falei, não, vamos parar não. Me dá um plástico aí. Peguei um plástico, coloquei no microfone, fui pro meio do campo e gritei assim, molhado, né? Eu era o cantor da noite, né? E estava lotado. Eu gritei assim, ó, se você ficar, eu fico! O pessoal... Aí eu falei assim, eu estou em Belém, não estou em São Paulo, não. Aqui ninguém se arrega. O pessoal, aí pronto, aí eu ganhei a galera. Vamos para cima, o negócio ficou bonito, o povo na chuva, cantando, pulando. Agora, se eu chego assim, ó, falando, né? Ô, pessoal, boa noite, Pai do Senhor. Tá difícil a chuva, né, gente? Tá chovendo muito aí, tá molhando. Rapaz, eu tô muito embora. Eu tô falando, eu tô discursando. Mas eu não tenho a habilidade de envolver o povo. Bora fazer. Quem aí assistiu aquele filme? Agora sim, ó, um grande exemplo. Quem assistiu aquele filme Coração Valente? Com Mel Gibson. Coração Valente. Alguém assistiu? Aí, ó. Braveheart. Pronto. Jadson, você lembra daquela cena que ele tá... assim, aquele exército tá meio desanimado. Ele sai do meio do povo e começa a discursar. Ele dá um discurso que inflama. Aí o povo, bora.
Aquilo é retórica. Aquilo é retórica. É a forma de você passar com mais propriedade o seu pensamento, o seu discurso, o que você quer fazer. Então, presta atenção. Quando você vai falar em público, não é só falar em público, tá? Você precisa preparar isso que você vai falar, calçar, né, com exemplos, com tudo que possa enriquecer o seu discurso. O modo de você falar, a postura de você falar, né? Nunca olhe só para uma pessoa. É horrível, cara, quando alguém vem pregar na igreja e só olha para uma pessoa. Porque aí olhando, não, olhe para todo mundo, né? Tom de voz. Veja se não está estridente nas caixas. Afaste um pouquinho. Gesticule com precisão. Dê ênfase, né? Se for comovente, você realmente estiver tocado, chore mesmo, chore, expresse isso, não vai chorar também de teatro, né? Mas se sentiu, chore mesmo. Tudo isso envolve a retórica. Então, é muito importante essa parte, porque você vai convencer as pessoas, amém? Até aqui tudo bem? Posso tomar um gole do café com leite? Aleluia, glória a Deus. Aqui tá frio. Aí tá quente, não? Aqui tá frio. Não? Tá frio também? Olha, aí tem uma cidade aí, rapaz, que faz frio legal. Não, Garanhuns não, Garanhuns. É Garanhuns, é Pernambuco. Lá faz frio, lá faz frio. Um lugar bem frio lá. Vamos para o número 8. Vamos. A oratória, a homilética e a oratória aplicada. Professora, essa matéria é muito boa para professores também. Professores é os que mais usam a ferramenta aqui, né? Uma coisa maravilhosa. Existe essa matéria na formação do magistério, não? Não, eu não fiz pedagogia, não. Certo. Tem não, né? Tem não, né? Tem não. Jaqueline está dizendo que tem não, essa disciplina não. Então, Jaqueline, tem professor que tem conhecimento, o cara tem bagagem, não sabe expressar, não sabe como colocar. É difícil. Essa matéria é muito boa para a pessoa desenvolver. Olha, a oratória é uma sub-retórica. Cabe a ela a parte de falar bem em público. A retórica reúne mais elementos, sendo oratória um desses elementos, e neste caso específico, de falar em público. A eloquência, a postura de voz, o volume da voz, tudo faz parte do conjunto que se observa a oratória. Oratória não é um sinônimo de grito. Olha aí, não é de gritar, não. É sim uma voz firme, forte, transmitindo convicção, discurso com equilíbrio significativo, a fim de ser bem recebida pelo público, mesmo sendo um volume mais expressivo que as outras vozes. A oratória tem grande respeito pela comunidade da comunicação, como sendo uma verdadeira ciência. A oratória reúne 5 pilares: vertente objetiva, características específicas, técnica de expressão corporal, o olhar, o apontar, a gesticulação, regras de alcance, personalidade implícita, carisma, veemência. Então, na verdade, gente, a oratória e a retórica, elas são muito perto uma da outra. Mas para que a retórica possa convencer, porque o que convence a multidão, o povo, né, em si, é mais a retórica do que a oratória. Às vezes a pessoa com a oratória não convence ninguém. Não. Agora a pessoa com a retórica, tive um rapaz, eu sou neto de judeu, né? Então eu tenho algumas oratórias que funcionam. Um rapaz falou para mim assim, não, estava vendendo pano de prato. Falou assim, ó, o senhor não quer comprar pano de prato me ajudar? Eu falei, cara, eu vou até comprar, mas eu preciso te ajudar. Como assim? A pergunta está errada. A pergunta não é retórica. Você tem desenvolvimento para falar em público, você aborda as pessoas, mas fale assim agora. Você vai abordar uma pessoa, vai mostrar o pano, fala assim, olha, um pano de prato para multiuso, é excelente para você. Você precisa adquirir esse produto. Mude, tira a palavra não. O não implícito na retórica já destrói a sua capacidade de querer. Você não quer um pão, você não quer comprar um pano? Você não quer fazer isso? Não, mude, diga assim, olha,
Tudo bem, boa tarde. Olha aqui, plano de prato para você com multiuso. Você pode fazer muitas coisas, então você precisa desse plano de prato. No outro dia, ele veio sorridente e falou: olha, eu vendi tudo ontem. O pessoal falou, porque você mudou a sua retórica, o modo de você colocar, o modo de você falar. Quer dizer, ele tinha aquela parte de falar em público, de conversar com as pessoas, de interagir, isso é muito importante. Mas faltava a retórica, né? Há um outro exemplo também, isso aí não sei se é verdade, mas é uma ilustração muito boa, que tinha um cara, um cego com uma plaquinha lá pedindo esmola, aí passou um vendedor não, um empresário, falou assim, quanto que o senhor arrecada por dia aqui? Ah, $10, $20, $30 no máximo. Ok, eu vou lhe ajudar. Pegou a plaquinha e escreveu no outro lado da plaquinha uma outra frase, pôs lá. Voltou no mesmo horário, outro dia. E aí, como é que você está? Quanto que você faturou hoje? Olha, a minha esposa veio aqui agora para contar, eu já cheguei a quase $200, nunca aconteceu isso, 10 vezes mais do que eu faço. O que o senhor fez? Pois é, eu só mudei a frase. A frase estava assim, ó. Pelo amor de Deus, me ajude, sou cego. A frase era essa. O empresário mudou a placa e escreveu assim: sou cego, amanhã não poderei ver o pôr do sol, como você está vendo. Nossa, as pessoas choravam. Meu Deus, tem que ajudar. O cara não está vendo o pôr do sol que eu vejo todo dia. Olha que eu estou vendo aqui o pôr do sol. Eu tenho que ajudar. O mesmo local, a mesma pessoa, só mudou a frase retórica. Então, é o modo de você passar a ideia. Isso é muito importante. Por isso que elas são bem unidas, né? As duas andam juntas. A oratória possui 4 tarefas. De acordo com o educador e filósofo escocês George Campbell, a oratória, incluindo a retórica, realiza 4 etapas principais. Primeiro, desperta a imaginação. Segundo, promove a compreensão. Quarto, causa paixão. E quinto, gera determinação. Então, você, ao falar, você está trazendo as pessoas para o campo da imaginação, como seria. Passa assim um filme. Quando eu canto Crente Miguel, por exemplo, daquele final do Crente Miguel é maravilhoso. Então, você traz a pessoa para a imaginação. Promove a compreensão. A partir do momento que ela está imaginando, você está fazendo a compreensão. Olha, Jesus foi o mestre nisso. Em oratória, em retórica, foi o mestre. Aí você causa a paixão, você desperta a paixão da pessoa. Ela falou, eu quero isso aí. Aí você gera uma determinação. A pessoa fala, não, é isso mesmo, estou convicto. Então você prega o evangelho, o cenário da pessoa sem Deus, a pessoa com Deus. Olha, a pessoa com Deus é assim, sem Deus é assim, tal. O cara está ouvindo ali e começa a compreender. Peraí, com Deus é assim, sem Deus é assim. Eu vou ficar com Deus. Aí gera paixão. Aí eu quero Deus, eu levanto a mão, aceito Jesus. Tudo isso faz parte. Por isso que eu repito. Se você tem a unção do Espírito Santo, a oratória e a retórica, você conseguiu. Eu me lembro, gente, que eu fui pregar em um lugar, em Minas Gerais, interiorzinho de Minas Gerais. Era no Coreto, da Igreja Católica. Tinha muita gente na praça. O pastor recebeu um bilhetinho, escrito assim, ó. Uma pessoa da cidade, né, mandou um caminhão de homens malfeitores com um pedaço de pau, vão quebrar e tudo aí, vai quebrar o som, vai quebrar o pregador, é melhor terminar o culto. Aí o pastor me passou o papelzinho e falou, não, vamos não. O senhor prepara para correr aí, eu vou ficar aqui. Aí realmente chegou um caminhão, cara, um caminhão cheio de homem em cima com um pedaço de pau. Aí quando eu vi o caminhão, eu apliquei a retórica que eu estava falando. Falei assim, gente, e graças a Deus por estar aqui nessa cidade de homens de bem. Olha esse caminhão aí, ó, cheio de trabalhadores, homens de bem, pai de família. Vamos aplaudir esse pessoal, vamos aplaudir esse caminhão. Só tem gente boa em cima. Aí o cara bateu na mulher, bora, 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 bora. Foram embora, não conseguiram fazer nada. A gente escapou. Mandei bem. Eu podia ficar no discurso, né, na oratória. Aleluia! Jesus, repreende agora, Pai, tem misericórdia. O pau ia quebrar. Ia ser igual o da Atena em cima do sal. É mais ou menos desse estilo aí. Mas aí não. Eu consegui, com o discurso, quebrar aquele momento, né? Os caras ficaram sem graça. Imagina a praça inteira aplaudindo, o pessoal, esse cara sem graça, e foi embora. Então você tem na oratória
a retórica, o Espírito Santo, é uma bênção, uma bênção. Agora, a técnica da oratória. O bom da oratória é que ela pode ser aprendida, melhorada e desenvolvida em pessoas que tenham inclinação para a mesma. Gente, presta atenção. Eu não estou substituindo a simplicidade de pessoas que não têm oratória, e nem tampouco a unção do Espírito Santo. O que salva a gente, muitas vezes, para fazer uma boa mensagem e ter um bom resultado, ainda é a unção do Espírito Santo. Mas eu conheço gente que não tem oratória, não tem retórica, nem o português fala direito, mas Deus usa com poder. Não é também desculpa para ficar só nisso. Vai estudar, melhore, desenvolva mais a sua técnica de falar em público, né? E você vai ter muito mais resultados, porque a causa é boa. A causa é boa. O curso da oratória é tão importante que é procurado com muita frequência por pessoas que possuem problema de fala. Os que são tímidos para falar em público e os que desejam melhorar sua comunicação, adquirir uma capacidade de persuasão ou simplesmente melhorar o âmbito profissional. Historicamente, falando da literatura, por exemplo, foi Homero quem surgiu com as primeiras técnicas de oratória, porque enfatizou a eloquência. Todavia, coube a Péricles, que no século V a.C., surgisse com um discurso inspirador, vibrante e catalisador. A técnica da oratória é a arte de falar em público de forma clara, persuasiva, impactante, utilizando habilidades como domínio do conteúdo, controle de voz, linguagem corporal, expressividade facial, empatia com o público. Então, esse negócio do domínio do conteúdo já é oratória, já é retórica. Você não pode dominar o conteúdo se você não tem. Então, a retórica te ajuda a fazer isso. Porque ela vai organizar até o tema, ela vai fazer as partes. Por isso que também tudo isso entra em homilética, que é a arte também de fazer sermão. De falar em público, de se vestir, fazer o sermão, e envolve aí as duas, tanto a oratória como a retórica. Ela envolve a organização do discurso em uma estrutura lógica, o uso das pausas e variações de tom para manter o interesse. A articulação precisa das palavras para garantir a compreensão e a capacidade de adaptar-se ao ambiente e à audiência. A prática constante e o uso estratégico de recursos visuais, a exemplo, são essenciais para aprimorar essa técnica, conquistar a atenção e a confiança dos ouvintes. Eu não sei quem de vocês assistiu aquele, eu não lembro agora o nome do filme, mas aquele rei inglês que era gago. Havia um rei inglês que era gago, ele não conseguia falar. E aí ele tomou aula de fonoaudiólogo, né? Aula de retórica, de oratória. Ele conseguiu fazer um discurso célebre no Reino Unido. Não sei quem acho que é o Rei Gago, se não me engano, o nome do... O discurso do rei. Hã? O discurso do rei. O discurso do rei. Gente, esse filme é um curso de oratória e retórica. É fantástico. É fantástico. Essa matéria é muito importante. Veja que tema interessante que ela traz para a gente aqui, né? Aleluia. Vamos à parte 4 da aula 8. A oratória foi uma grande aliada aos pregadores wesleyanos e a sua influência sobre os demais pregadores da sequência. Por incrível que possa parecer, mas não foi John Wesley o maior orador metodista, e sim George Whitefield. Suas técnicas eram fantásticas. O tipo de discurso, de interpretação, eram sui generis. Wesley foi exímio no desenvolvimento da teologia e era uma base fundamental para o movimento. Haja visto que hoje as denominações, em sua maioria, utilizam a teologia wesleyana. Contudo, Whitefield foi o príncipe dos pregadores de rua, pela sua famosa e reconhecida oratória. A diferença básica entre retórica e oratória é que a retórica é mais abrangente e é independente da existência de uma plateia, tendo claro o objetivo de persuadir o público. Isso, ela pode também ser feita, né, só com a câmera, por exemplo. Uma pessoa com boa retórica pode se manifestar apenas na comunicação escrita, não estando necessariamente perante um público.
Já a oratória é essencial no âmbito da religião, quando os líderes religiosos pretendem aplicar algum tipo de ensinamento. Deixa eu explicar essa questão do Whitefield, do Whitefield e do John Wesley aí. John Wesley era um grande pregador, era um teólogo maravilhoso. Mas se ele fosse pregar sobre salvação, ele ia falar mais ou menos assim: pessoal, estou aqui para apresentar a vocês o Evangelho de Jesus Cristo, que possui 5 graças. A graça preveniente, a graça natural, que você é agraciado por Deus, você é amado por Deus de forma assim, gratuita. É uma graça geral, graça de todos. Que todos têm essa graça de Deus, que é favor merecido. Mas, para você mudar a sua vida, você precisa da graça preveniente, que é esse momento que o Espírito Santo convence o coração. Enquanto eu prego, ele trabalha, está convencendo você. Uma vez que você caiu em si, reconciliou, pediu perdão dos pecados, confessou suas culpas, você participa da graça justificadora, momento da conversão em Cristo. E aí, segue-se a graça santificadora, que é o processo até a volta de Jesus, ou até a sua morte, de você crescer na fé, ser santo. E quando você morre, vem a quinta graça, que é a graça glorificadora no céu. Olha, é isso mesmo. Um discurso profundo sobre as 5 graças. Mas o Whitefield, pregando sobre graça, ele falou o seguinte, numa frase, olha o poder da retórica. Isso que o Wesley falou, o Whitefield falou o seguinte: ó nécios que são loucos, né? Ó nécios de coração, se queres subir a Deus sem a cruz, é como alcançar a lua com escadas de areia. Caramba, é brincadeira. Não. Uau! Né? Vou repetir. Honestos de coração. Se queres alcançar a salvação, como é que é? Aí esqueci, fiquei tão empolgado que eu esqueci aqui. Mas você não pode alcançar a salvação usando escadas de areia. A forma como ele colocou, o jeito que ele colocou, né, o discurso dele, inflamou todo mundo. Foi mais de 200 pessoas daquela tarde a se render. Numa frase que um gastou um tempão para explicar, na boa oratória, o outro com oratória e retórica, né? Trouxe aquela mensagem que você falou, meu Deus. Ou o Abraham Lincoln também. Ele perdeu a eleição muitas vezes. E a última vez que ele subiu no palanque, na eleição dele, ele falou 8 frases que depois virou frases de efeito em quadrinhos. E aí, ó, ele conseguiu ser, eu acho que ainda é, o maior presidente americano, reconhecido, né, pela sua trajetória histórica. Então é isso. Eu não estou aqui ensinando vocês a pregar sem a unção do Espírito Santo, por favor. Não entendam isso, tá? Aquele irmãozinho lá da congregação, naquela fazenda, depois de Toritama, ele é bênção, é usado por Deus do jeito dele lá. Uma bênção. Fala no coração. Eu tive muitos obreiros que não sabiam nem falar direito, mas Deus usava. Mas, quando você consegue ter essa oratória, você consegue ter uma retórica, você tem um campo maior de persuasão, um campo maior de convencimento, de transmissão daquilo que está falando. Por isso que é importante você ouvir discursos, pessoas, né? O modo como você fala. Veja o caso do Hitler, né? O Hitler, meu Deus, o cara incendiava a multidão, parecia um pregador pentecostal, né? Incendiar a multidão. O Espírito Santo, ele faz essa parte de compensação. Às vezes tem gente que não tem eloquência, que não tem oratório, igual aquele exemplo que eu dei do senhor, que entrou no auditório, né, falando do Salmo, não possui. Mas a presença do Espírito Santo é muito forte e acaba usando aquela pessoa. O problema é que, às vezes, você não tem essa unção 24 horas, né? E você precisa transmitir a mensagem. Então você precisa saber que há momentos que Deus não vai te usar com um reteté, com fogo do céu alugado, você não tem condição para isso. Você vai ter que usar o seu conhecimento e pedir que, ao invés de você ser inflamado ali, que o Espírito Santo toque nas pessoas que estão te ouvindo para receber a mensagem melhor. Tudo isso faz parte.
Nós estudamos que a exegese ela vai trabalhar a palavra do texto. Já a hermenêutica vai trabalhar o contexto do tema. Já a homilia, a homilética, ela vai trabalhar a transmissão do tema. A transmissão via a voz, né, o oral, que é a retórica e a oratória, a vestimenta. Quando eu vou à África, eu procuro me vestir igual eles, né? Só na Escócia que eu não consegui usar saia. Não dá, não. Aí não dá. Com as minhas pernas bonitas, com saia na Escócia, não dá, não. E os irmãos usam saia na Escócia, pô, as pernas feias. Um negócio esquisito pra caramba, os caras usam saia lá. É o costume do país, né? Mas você, a vestimenta, a forma de você se posicionar, o gesto que você faz, tem que ter muito cuidado com o gesto que você faz na pregação, a forma que você pode transmitir. Porque enquanto você está pregando aqui, fazendo gesto, você está também transmitindo a mensagem. Tudo isso engloba essas três, que a exegese, a hermenêutica e a homilética. A partir de agora, a gente vai estudar mais um pouquinho, acho que tem mais um pouquinho aí sobre... Não, agora vamos começar já a ética. A ética seguida de etiqueta. Talvez você fale assim, pastor, mas eu não vou usar nada disso, não. Mas pelo menos está aprendendo. É o caminho da excelência. Você conseguindo entender tudo isso que eu estou falando, você vai ter, inclusive até em termos de empresa, tá? Empresa, escola, tudo isso faz parte, é abrangente. Você tem algum tipo de contato com um grupo que você ensina e fala, tudo isso vai trazer para você uma consistência, para você trazer uma boa compreensão, através de uma boa oratória, de uma boa retórica, gesticulação, a vestimenta, o modo de fazer, o texto em si, o contexto do texto. Aí você vira uma pessoa de referência. E eu acho muito bonito isso quando uma pessoa tem referência. Ela tem uma boa exegese, ela tem uma boa hermenêutica, ela tem uma boa homilia, ela trabalha oratória, trabalha retórica, ela sabe como se comportar. Por exemplo, dentro da homilia, quando eu vou pregar numa igreja, inclusive aí em Bet Shalom, eu falo com o pastor, que hora que o culto termina? Eu tenho que ter uma base. E eu pergunto assim, eu tenho quanto tempo para falar? É para cantar ou para pregar? O que eu faço? Porque aí, ele me passando subsídio, olha, o culto vai até 9h30. Você vai cantar hoje, não pregar. Pronto. Eu vou chegar ali, vou dar o meu melhor. Vou fazer a vontade de Deus, vou alcançar o povo com a comunicação, e aí eu terei feito um bom trabalho. Agora, não tem coisa mais constrangedora. Eu veio um pregador na nossa igreja, convidaram ele, o grupo de casal convidou, o cara meteu o pé pela mão, o povo depende de ônibus, alguns, já era 10h30, não parava, eu fiquei em pé, cara. Falei, meu irmão, tá uma benção, glória a Deus, você é muito usado. Vamos aplaudir o nome de Deus aí. Mas pode sentar porque o tempo já acabou. É feio isso, é feio. A homilia não deixa você fazer isso. Olha, quando eu vou numa igreja, aí já vai entrar um pouquinho de ética agora, um pouquinho de ética, né? Que é a próxima aula, eu acho. Aí não tem ninguém, a igreja que usa cadeira no púlpito, tipo assim, tem cadeira no púlpito, né? E o pastor não chegou. Aí vem um diácono e fala assim, pastor, pode sentar lá. Eu falo, não vou. Eu só sento quando chegar o pastor. Isso é ética. Então, tudo isso faz parte de um conjunto. E você tendo um amigo que tem tudo isso, você não passa vergonha. Agora, quando a pessoa não tem nada disso, é vergonha na certa. É gafe, é um monte de problema. Por isso que essa matéria é essencial. Mas vou repetir, ela não elimina o mover do Espírito Santo. Ele faz como ele quer. Mas é bom que você esteja preparado para fazer o melhor, além, né, e excelente. Amém? É isso aí, gente. Glória a Deus. Vamos aí. Quem quer falar alguma coisa ou participar, vai se manifestando aí. Glória a Deus. Está muito claro, né? Sim. Ô, Jacques, essa camisa é bonita, hein, rapaz? Ela é bem hermenêutica. Ela é bem hermenêutica. Amém. Boa noite, professor. Falar em retórica, né? Atualmente, muitos especialistas e repórteres do Brasil falam que o melhor cara na atualidade com a retórica no Brasil se considera Pablo Marçal, porque ele usa desses artifícios para trazer as pessoas para
se entreter dentro do seu campo. Ele não joga no campo dos outros. Ele pega os assuntos dos outros, coloca no seu campo, bota todo mundo para jogar dentro do seu campo, das ideias. E ali a sensação de quem está ouvindo ele é que ele entende de tudo que as pessoas trazem. Sendo que as pessoas vão com essa ideia de que ele entende todos os assuntos, mas ele usa apenas 3, 5 pontos de cada assunto para desenvolver e entender o pessoal. Por exemplo, esses debates que têm acontecido em São Paulo, ele conseguiu mudar a ideia de debate e as abordagens por conta da retórica. Que enquanto o pessoal, por anos, usaram no Brasil muito o discurso, e o outro termo que eu esqueci agora, que o senhor também trabalhou na aula, ele fica em cima da retórica. Aí ele vira sempre a temática de todo mundo. Yeah. E todo mundo está falando sobre isso, e o cara vira o assunto e parece que ele é o dono de tudo ali. Até quando levou a carteirada e saiu de cena, o assunto permaneceu ele, por conta da retórica. Ô Jadson, é muito bom você colocar isso aí, porque, irmãos, a minha função aqui não é passar técnica para vocês manipular o povo. Cuidado. Essa é uma ferramenta que pode fazer isso, sim. A pessoa pode ser treinada para falar bem, articular bem, persuadir, tipo ele falou aí, o rapaz está nas eleições. Esse cara conseguiu transformar o debate de uma prefeitura nacional. Está parecendo coisa de presidente. Parece que é uma campanha de presidente. Retórica. Agora, use para o bem. Use para o bem, para trazer um assunto, explanar o assunto, fazer o povo entender aquele assunto, porque esse é o nosso objetivo, né? Mas não usar isso para o mal. Por exemplo, Jesus ele fazia isso muito, a retórica dele ele utilizava muito nas parábolas, né? O filho pródigo tem um exemplo disso. Na mente de qualquer judeu que ouvisse um filho que estava pedindo a herança do pai, ele ia dizer, não é possível, como é que um filho mais novo pede a herança do pai se ele não tem nem esse direito? E ainda por cima, o filho que está pedindo a herança do pai em vida está pedindo a morte do pai. Começam, ou seja, Jesus está trabalhando na mentalidade das pessoas. Entregar o assunto à oratória, que era o assunto, e pegava a retórica fazendo as pessoas pensarem sobre o assunto que ele estava trazendo. E do começo ao fim, as pessoas estavam entretidas no assunto dele, por conta da retórica dele, que era... Inclusive, Jadson, essa questão o judeu, ele responde perguntando, né? Isso é retórica. Isso é pura retórica. Ele responde perguntando. Ou então, por exemplo, eu começo um discurso, eu quero falar sobre, vamos supor, eu quero falar sobre natureza, que o crente, que ele tem a natureza de santidade, ele não peca, quer dizer, ele não procura pecar. Aí eu começo assim com o auditório. Gente, graça e paz Senhor a todos, aleluia, glória a Deus, estamos aqui. Isso é oratória. Estamos aqui, benção e tal, pá. Agora retórica. Gente, eu tenho uma pergunta para vocês. Por que o urso polar não come pinguim? O urso polar, ele come leão marinho, foca, peixe, tudo que aparece. Mas o urso polar não chega nem perto do pinguim, ele não come pinguim. A pessoa fica assim, né? Sabe por quê, gente? Porque o pinguim fica no Polo Sul e o urso polar fica no Polo Norte. Não se encontram. Aí o pessoal ri. Eu queria falar sobre isso, porque você não tem acesso ao pecado, porque você está longe, santificado. Aí você ganha a vitória. É isso que eu estou falando. Isso é muito importante. Amém? E quando as pessoas usavam a retórica nesse sentido judeu, o Pablo hoje ele chama também a retórica dele, ao invés de trazer um assunto e comentar sobre ele, às vezes ele dá só a deixa e já caminha para outro canto, em outra direção. Aí, enquanto as pessoas estavam pensando e achando que ele está muito acelerado, ele está ganhando tempo para desenvolver o assunto e as pessoas aqui estão atrasadas, pensando na deixa que ele deixou, né? É verdade. É a forma que você lida com esse assunto, né? Essa matéria é muito importante. Parabéns, obrigado, Jacques, pela participação. Mais alguém tem uma pergunta ou quer colocar alguma coisa? Oi. Bora, meu filho! Eita! Olha, eu percebi, viu, os tópicos lá de Aristóteles, viu, da retórica. Tá ligado, tá ligado. Já como eu vou puxar disso, eu acho interessante também a gente tomar cuidado justamente porque a retórica, como um ato de persuasão, ela não quer dizer que ela seja verdadeira. Exato. Já como a gente está falando principalmente sobre pregação, a gente vê muita questão da retórica
sendo utilizado para outras coisas. Então, obviamente, isso já quebra alguns conceitos lá, né, que instituído por Aristóteles, que vai ser na ética, no ethos, né, na verdade. Aí, então, acho interessante a gente sempre pensar que a gente não pode fixar tanto a nossa pregação, vou dizer a pregação, né, em geral, tanto na retórica, porque por mais que a gente use essa retórica, ela é frágil diante, por exemplo, de algo mais concreto. Como você disse, ela é um adorno. E muitas vezes a gente vê que, principalmente pregações, ela pega muito sobre a questão dos sentimentos, né? Aí vai para o Patos, aí, ó, de Aristóteles. Então, acho interessante que a gente tem essa visão também de que tomar cuidado com essa questão da retórica também. É isso aí. Olha, que legal, hein? Essa classe é muito boa. Esse tema também é interessante. Professora, podemos ir para o intervalo? Já estamos a uma hora já, hein? Passou rápido. Quer continuar para terminar mais cedo? Ah, é? Olha, o povo está com pressa hoje. Bora então, bora. Aí, vamos lá. Eita. Vamos agora entrar na outra matéria, que vai ser, se eu não me engano, é a ética agora. Ética e etiqueta pastoral, parte 1. Muito bem, muito bem. Essa matéria é muito boa. A importância da ética e etiqueta. Esse assunto não parece ser bem teológico, não é mesmo? Mas desde que um teólogo vai lidar consigo mesmo e com pessoas diante de um desafio pessoal, familiar e público, se faz necessário este pilar. É muito desconcertante ver um líder sem educação, inadequado em algumas posições, chocando e até envergonhando seus liderados da comunidade. É claro que muitos alunos, ao ler isso, vão dizer: mas eu sou uma pessoa educada. Para mim, é desnecessário esse tópico. Sim, mas como nunca se sabe, é bom ventilar o assunto para revisar alguns pontos. Para aqueles que não possuem conhecimentos adquiridos nesta área, é uma oportunidade de aprender. E para os que já conhecem, é uma atualização. Sabe o que eu me lembro? Eu não sei quem já leu, não sei quem ou leu, se conhece, ouviu falar no padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira. Isso. O padre Antônio Vieira, ele fala, você vê que eu sou descolado, eu leio tudo, né? Eu faço igual o Paulo, pego o que é bom. Inclusive, eu leio até o Suassuna. Suassuna é um pernambucano aí, o cara né, é um pilar né, da educação brasileira. O Antônio Vieira fala o seguinte: o evangelho é como as estrelas do céu. O evangelho, ele é alto e ele é claro, assim como as estrelas. Alto para aquele que já conhece, aprenda muito mais. E claro, para aquele que nunca viu, aprenda na primeira vez. Que bonito. Porque, veja bem, a filosofia, ela não faz isso. A filosofia é para quem conhece mesmo, ela tem que, sabe? O evangelho tem esse paradoxo. Para quem nunca ouviu, aprende na primeira. Mas para quem já sabe, vai aprender muito mais. É basicamente isso que a gente está tentando passar para vocês, né? Para aqueles que não possuem conhecimentos adquiridos nesta área, é uma oportunidade de aprender. E para os que já conhecem, é uma atualização. Ok. A ética, então. A ética é um conjunto de valores e princípios que orientam a conduta humana e servem de base para julgar o certo e o errado. É uma reflexão sobre o que é moralmente correto e incorreto, e sobre como devemos agir em diferentes situações. A ética é fundamental. Ela nos permite agir de maneira responsável e justa, e nos orienta sobre como devemos nos comportar em diferentes situações. Além disso, a ética é importante porque nos ajuda a estabelecer relacionamentos saudáveis e respeitosos com os outros. Então, gente, no caso, a ética, ela lidera uma regra de ações comunitárias, que todo mundo acordou, fez um acordo, né, que aquilo todo mundo pensa assim, que é mais perto. Então, você não pode... tem coisa que na ética, né, que você pode fazer, coisa que você não faz, que vai... Por exemplo, num condomínio, né, não tem
aquelas regras do condomínio, tem coisas que você não concorda, mas é ética, eu concordo, é o acordo que eles fizeram. Ela nos orienta sobre como devemos tratar os outros com respeito e consideração. E nos incentiva a agir de maneira responsável em relação aos outros e ao mundo ao nosso redor. Então, ali naquele caso do Datena com o Marçal, os dois votaram com ética. O Marçal porque fica provocando as pessoas, eu acho que não precisa fazer isso. Ele fica xingando as pessoas, provocando, trazendo aquelas coisas, vai irritando a pessoa. O Datena pegou a cadeira e bateu na cabeça dele. Então, os dois votaram com a ética. Né? Interessante isso. Ela nos orienta, então. A ética também é importante porque nos ajuda a construir uma sociedade justa e equilibrada. Ao agirmos de acordo com os valores éticos, contribuímos para a criação de uma sociedade mais justa e inclusiva, onde todos são tratados com igualdade e respeito. Em resumo, a ética é indispensável, porque nos ajuda a compreender o que é certo e errado, estabelecer relacionamentos saudáveis e a construir uma sociedade justa e equilibrada. Anote aí, eu vou escrever aqui no chat, anote no caderno essa frase que não está na apostila. Vou pôr aqui agora. A ética é a única porta que não deve ter tranca. A ética deve ser a porta aberta do seu passado e do seu presente. A ética garante... Errei aqui, ó. Tá. A ética garante todas as portas abertas. E por aí vai. A ética... ali ficou a tica, né? Em cima. É a ética, deixa eu arrumar ali. Digitei errado. Então, gente, a ética é uma porta que tem sempre que estar aberta. A ética, né? Olha, eu viajei para Israel com várias pessoas que eu viajo e às vezes conheço lá, né, lá em Israel mesmo, do Brasil. E quando eu volto ao Brasil, eu vou na casa deles, por exemplo, e eles me recebem com tanto carinho, tanto amor, porque eu fui ético com eles. A ética abre essas portas, a ética abre divisas, a ética faz... Gente, é tudo de bom essa questão de ética aí, né? Vamos voltar aqui para a gente terminar. A parte 3. Agora tem a etiqueta, né? Tem a ética e tem a etiqueta, é diferente. Uma complementa a outra, né? A etiqueta, por outro lado, é um conjunto de normas e convenções sociais que regem o comportamento em diferentes contextos sociais, como em casa, no trabalho ou evento social. A etiqueta diz respeito ao modo como devemos nos comportar e nos relacionar com os outros em diferentes contextos, e pode incluir coisas como a forma correta de se vestir, comunicar ou se comportar em público. A etiqueta é importante porque nos ajuda a nos relacionar de forma saudável, respeitosa com os outros em diferentes contextos sociais. Ela nos orienta sobre como devemos nos comportar e comunicar de maneira apropriada em diferentes situações, como no trabalho, em casa ou em eventos sociais. Além disso, a etiqueta é importante porque nos ajuda a criar um ambiente agradável e harmonioso, em que as pessoas possam se relacionar de maneira positiva, ao seguir normas e convenções sociais de etiqueta. Evitamos desentendimentos e construímos relacionamentos com mais saudáveis positivos, né? A etiqueta também é importante porque nos ajuda a criar uma sociedade mais civilizada e organizada. Gente, eu não sei se você já viu acontecer isso aí. Você tá no restaurante, pô. Aí chega um amigo, né? O cara dá com a mão. Não dá a mão para quem está comendo, pelo amor de Deus. Isso derruba qualquer classe. O cara perde a classe. Você está comendo com a família, o cara... Não. A ética manda o seguinte, chega perto, tudo bem, como é que tá? Tapinha no ombro, beleza? Deus abençoe. Mas a pessoa vê, você está comendo e dá com a mão.
Aonde ela colocou aquela mão? Da onde? Estou acabando de. Eu lavei a mão para comer. Olha, o pior é isso, o cara espirra. Sim! Aí faz assim, pega o lenço. Pai do Senhor, irmão. Cara, espiritualidade 10, educação 0. Uma coisa muito comum acontece na igreja, muito comum. Tem duas pessoas conversando, aí chega um terceiro, ô rapaz, não sei o que e tal. Gente, o cara está conversando. Dá um tempo. Espera. Olha, gente, eu vou dizer, o povo de Deus é um povo mal educado. É só Jesus na causa, cara. Não tem jeito. Só Jesus. A essência. Essa matéria vai mexer com vocês, hein? A gente vai continuar nela semana que vem. Tem muita coisa aí. A essência. A ética é uma reflexão profunda sobre o que é moralmente certo ou errado, enquanto que a etiqueta consiste em um conjunto de normas que orientam o comportamento adequado em diferentes contextos sociais. Ambas são fundamentais para a convivência em sociedade, pois nos guiam a interagir de maneira respeitosa e considerada, promovendo a harmonia e a respeito das relações humanas. A ética. A ética envolve a reflexão crítica sobre o que é moralmente certo e errado, né? Então, é uma convenção do certo e do errado. Nossas ações, decisões, com base em princípios e valores universais. Nos ajuda a ponderar as consequências de nossas escolhas e agir de acordo com o que é justo moralmente. Então, ética, né? Roubar aqui é tanto feio e tanto errado como roubar no Japão. Isso é ética, né? Agora, a etiqueta é uma coisa que o japonês faz de uma forma e eu faço diferente. Quando eu fui para a Inglaterra a primeira vez, 1994, primeira vez, cheguei no lar inglês, os ingleses oferecem, eles dão uma sopinha de batata antes da comida. É normal, uma sopinha de batata. Tira gosto. Aí você come. Eu não sabia, eu não conhecia a etiqueta. Eu comi aquela sopa de batata, quando terminei, o inglês, por educação, falou assim, one more else? Alguma coisa a mais? Eu falei, again, ok. Você quer mais? Eu quero. Enchi de novo. Aí eu comendo e dizia, nossa, que sopa de batata gostosa aqui na Inglaterra. Quando eu estava na terceira tigela, ele falou assim, ó, podemos servir o jantar? Eu falei, tem um jantar? Eu falei, tem. Eu pensei que era só sopa. Ai, que vergonha que eu passei, cara. Que vergonha. Olha, isso não é nem moral nem imoral, é uma questão de etiqueta, não é de ética. A ética seria falar assim, não, eu não quero sopa não, eu quero logo jantar, estou com fome. Aí foi feio o negócio, né? Eu faltei com ética. Agora, nesse caso, não. Eu fui uma questão de etiqueta. Por exemplo, fui pregar numa região da Áustria, lá em Graz. O costume daquele povo, quando está muito agradecido por você, você fez uma coisa que agradou demais, eles vão e dão um beijo na boca, um selinho, pá, um beijo na boca. Rapaz, depois que eu preguei, Deus abençoou e tal, aí os irmãos falaram comigo, umas irmãs me deram um selinho, uns irmãos barbudos, falei, opa, tá amarrado eu. Eu botei a mão na cara, falei, tá bom, beleza. Mas é o costume deles. Costume estranho, né? Olha, aqui no Brasil, se um homem andar de mão dada com outro homem aqui, a pessoa fala, né, tem coisa ali, né? Marrocos não, em Marrocos o pastor acaba o culto, sai na rua com a mão, é normal deles. É cada costume doido que tem nesse país, cara. Lá na Groenlândia, olha isso aqui, gente. Se você tiver dúvida, vá para lá. Na Groenlândia é muito frio, né? Quando chega lá, é ética, é etiqueta do local. A mulher do anfitrião, ela dorme com você para te esquentar. É. Eu falei assim, olha, eu quero morrer de frio. I wanna die freezing. I wanna freeze and die. Que costume doido, pai. Que costume doido. Se o cara vir na minha casa, vai morrer de frio. A minha esposa me esquenta, sai fora, tá louco? Mas é costume deles.
que eu posso fazer? Lá ele, né, professor? Hã? É o quê? Lá ele, né? Lá eles. Você... Eu falei, I wanna freeze and die. Eu quero morrer com gelo, congelado, com Jesus. Mas eu vou morrer agarrado com Jesus. Oh, meu Deus do céu. A etiqueta, por outro lado, é um conjunto de normas que regulam o comportamento em diferentes situações sociais. Ela abrange regras de cortesia, boas maneiras e convenções sociais que facilitam a convivência, promove o respeito mútuo. A importância na vida da sociedade, em sociedade. Tanto a ética quanto a etiqueta desempenham papéis essenciais da vida em sociedade. A ética nos guia a tomar decisões conscientes e responsáveis, enquanto a etiqueta nos ajuda a nos comportar de maneira respeitosa e apropriada em diversas situações. Juntas elas são fundamentais para a construção de um relacionamento harmonioso e para a manutenção da convivência social. Então a gente vai agora gastar mais 3 capítulos agora, falando sobre ética e etiqueta. Mas, pastor, isso não é teologia. Eu acho que faz parte de um bom teólogo, de uma boa teóloga, né? Você convive com a comunidade, você interage. São assuntos importantes. Ó, nós tratamos da exegese, né, do texto, do contexto, da hermenêutica, da forma de fazer a homilética, e agora a forma de relacionar. É um conjunto bem completo. Para você ser assim, como diz o apóstolo Paulo lá, né? Para Timóteo, né? Sendo obreiro bem aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Acho que é por aí. É um assunto que vale a pena a gente discutir nas próximas aulas. Ok? Eu acho que não tem muito o que falar isso aí, não, né? Tudo bem? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Me mandei a prova, viu, professor? A prova semana que vem, né? Ó, eu vou dar para vocês um exemplo de ética. De ética, não de etiqueta. Quando eu fui pastor em Caruaru, pela primeira vez, 1989, a maioria não é nem nascido aí. Fui pastor em Caruaru. O meu relógio deu um problema, meu relógio. E eu fui na cidade ver se eu conseguia arrumar. Disseram a mim, ali tem um pessoal que mexe com relógio. Era a feira do troca. E eu, paulistano, não conhecia isso, não sabia o que era troca. Aí fui lá, os caras com um monte de reloginho lá, relógio bonito, bom, barato. Falei, gente, que barato e tal. Eu estou ali tentando negociar meu relógio. Aí o presbítero Elias estava passando lá embaixo, me viu, saiu correndo, pegou pelo braço. Bora, bora, bora. Sai daqui, rapaz. Bora, bora. Pastor, isso é feira do troca, pastor. O que você está fazendo aí? Eu falei, meu irmão, relógio. Não faça isso, não. A nossa igreja vai ser desmoralizada, pastor. Não faça isso, não. Eu não sabia. Para mim não era imoral, para eles era imoral. Então, você vê, é um conjunto de regras, né? Que o pessoal acorda ali. Mas é isso. É o que diz o apóstolo Paulo. Sendo obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. É isso. Amém? Olha, Kennedy disse que está de olho com o senhor falando aí e citando o canto. Citando o canto? Canto. Kent. Ok. Kent. Ok. É isso aí. Tá de olho, né? Você tá de olho, né, rapaz? Eu leio tudo, rapaz. Eu leio Padre Vieira, leio tudo. Retém o que é bom, né? Para ensinar vocês. Gente, muito obrigado a todos. Uma paz do Senhor para todos. Um bom descanso. Viu? E a gente volta semana que vem para a prova e para terminar nossa matéria. E vamos para a última agora, né? Eu acho que é para a última agora. Né? Ó, estamos chegando no final, hein? Estamos chegando no fim, glória a Deus. Amém. Amém. Paz a todos. Deus abençoe. Tchau.